O ministério Quarto Anjo vai enfrentar várias provações, em que em breve, as provas começarão, e que o ministério Quarto Anjo vai passar por uma prova final. Por isso que Gabriele, durante esta semana teve um sonho muito interessante, e que o sonho está a representar o que irá de acontecer com este ministério, e que este sonho está a representar a prova final do ministério o Quarto Anjo. Por isso que, para todos que fazem parte do ministério Quarto Anjo, temos que saber muito bem o que irá de acontecer com este ministério, para amanhã não dizer, quando as coisas surpreender, não dizer que não, se eu soubesse, eu não faria parte deste ministério, porque afinal de contas as coisas sim, mas isto é o que vai acontecer com o ministério o Quarto Anjo. A prova final está chegando. Por isso que o sonho que Gabriel teve, está a representar a prova final deste ministério. Em que mesmo no livro O Grande Conflito, fala desta última prova. Esta última prova para o povo de Deus. Em que, nesta última prova, o povo de Deus será assaltado por ações malignas do inimigo. O povo de Deus será totalmente perseguido, será odiado por todo mundo. O povo adventista. Quando as profecias estão nos dizer que o povo, o mundo inteiro, odiará os adventistas do sétimo dia, está se referindo ao ministério, o Quarto Anjo. Porque o povo adventista que está mencionado no Espírito de Profecia, que será odiado por todo mundo, é o ministério, o Quarto Anjo, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que no Grande Conflito tem esta passagem, o último convite divino, que fala a última prova para o povo adventista do Sétimo Dia. Então é ali onde que nesta última prova que o povo de Deus vai passar por situações muito difíceis, que quase todos a desistirem. Mas o povo fiel não vai desistir. Por quê? Porque o povo de Deus que está dando esta última advertência ao mundo, por passar por situações difíceis, eles vão achando que não, pronto, a mensagem que nós proclamamos é que trouxe esse problema. Agora estamos a enfrentar essas consequências. Se nós soubéssemos que essas mensagens, essas pregações vai nos causar essas consequências, nós não teríamos pregado, nós poderíamos permanecer silêncio. Mas só que eles vão vendo que eles já não podem voltar atrás. Eles também vão vendo que melhor obedecer à lei de Deus do que obedecer à lei dos homens. Melhor defender a lei de Deus do que ver a lei de Deus sendo violada pelos habitantes da terra. Por isso que eles não permanecem calados, não permanecem silenciosos. E assim, eles já não poderão voltar atrás. Por isso que essas são as provas que dentro em breve vamos passar. Por isso estejamos preparados. Para quem faz parte já do Quarto Anjo, faz parte do povo adventista do sétimo dia. Não é o povo adventista que se encontra nos templos, mas o povo adventista do sétimo dia que se encontra fora dos templos. Este é o povo adventista que será odiado por todo mundo. Então, por isso, neste momento, este sonho é muito interessante daquilo que irá de acontecer com o ministério, o Quarto Anjo. Estejamos preparados. Quando chegar os momentos difíceis, já não teremos como regressar, como voltar atrás. Não teremos.
Porque onde saímos já é longe demais. E para onde vamos é mais próximo. E para onde vamos, as dificuldades são aquelas. Mas não teremos como voltar atrás. Por isso, este é um sonho muito interessante e que isto nos prepara mais ainda e nos fortifica mais ainda para a jornada que nós começamos. Então, por isso, nós agradecemos. Saúde a todos com a paz de Cristo, que a mesma habite nas corações, não sou hoje, mas eternamente, amém? Bom, irmãos, no vídeo de hoje eu quero contar um sonho que Ellen Gabriel teve. Na verdade, eu não vou contar o sonho, eu vou colocar para vocês ouvirem o áudio dela, né? E depois eu volto para comentar esse sonho, porque foi um sonho muito importante, foi um sonho que mexeu muito com ela, um sonho muito significativo. Então, vamos lá, vamos ouvir o sonho e depois eu volto para comentar. Bom, eu sonhei que eu estava andando por um caminho velho assim estreito, ruim de andar, cheio de buraco e tal. Aí depois começou uma escada, né? Uma escada de madeira, uma escada assim bem mal feita, mas não era aquela escada reta, era escada de degrau, né? Mas era bem mal feita mesmo, né? E ao redor ficava um monte de gente, como se estivesse assistindo, como se a gente estivesse, tipo, cumprindo um desafio. Só que para aquelas pessoas era tipo um jogo e, no caso, eu acho que parece que tinha você, né? E tinha mais 2 pessoas comigo que eram da família, mas eu não lembro. Eu sei que a Samantha estava no meu colo, parece que você estava do meu lado. E parece também que tinha o Arthur. E tinha mais alguma pessoa, mas eu não lembro quem era, né? Aí, no caso, a gente começou a subir essa escada, só que muito perigosa de cair. E cada vez os paus que sustentavam o degrau da escada, cada vez eram mais finos, tortos e mal apregados, né? Muito ruim mesmo de andar. E a gente pegou, foi subindo e tava muito alto já, muito alto, e a escada não chegava ao fim. A gente começou, vamos supor que era uma base de 10 da manhã, e aí já tava já quase à noite. E aí quando já tava já quase à noite, a gente chegou numa parte lá, que bem alto mesmo, que não dava mais nem de ver direito lá pro chão, como se a gente estivesse, vamos supor, nos 200 metros de altura ou mais. E aí a gente pegou, olhou para baixo, né? A escada tava bem estreita, só ia uma pessoa na frente da outra, né? Balançava bastante. E lá tinha um compartimento de 3x3. Uma casa feita de madeira também, né? Bem mal feita também. Aí disseram pra gente que depois dessa casa a gente ia chegar ao nosso objetivo, né? Que era uma recompensa boa que a gente ia conseguir. O problema é que quando a gente chegou nessa casa, as pessoas que passavam por essa escada faziam muito sujeira nessa casa, fazia cocô. E a casa estava lotada de cocô. Não tinha como atravessar sem pisar naquilo. E a gente não tinha ido pronto para aquilo. A gente pensava simplesmente que tinha que subir, atravessar e acabou. A gente não tinha sandália pronta para aquilo, não tinha uma bota. E tava fedendo muito. E aí eu queria voltar para trás, só que já estava já um pouco escuro. E para descer era mais difícil do que para subir, né? E tava muito frio, balançando muito. E era uma casa pequena, 3x3. O problema é que ia ter que afundar metade da perna todinha naquele cocô, né? Cheio de vermes. E ali eu me sentei no pé daquela escada e fiquei muito triste. Eu pensei em desistir de tudo, chorei e comecei a ficar muito triste, porque eu não queria atravessar aquilo, né? E não dava mais de descer porque estava muito alto. E o tempo que eu levei para subir aquilo tudo ia levar mais tempo, ainda o dobro para descer. E aí eu acordei nesse negócio de passo não passo nessa casa. Era uns 3x3, era pequena. O problema era a sujeira. Só que também não dava de ver o que tinha depois
que eu atravessasse aquilo, né? Então, irmãos, como vocês ouviram, né? Ela sonhou que ela estava andando por um caminho estreito e muito difícil, cheio de buracos, né? E depois chegou um momento que ela tinha que subir por uma escada, né? E essa escada estava muito mal feita, muito tortuosa, muito difícil também, né? Parecia muito frágil também, né? E ali era uma prova para a gente subir aquela escada. No sonho estava ela, estava eu, estava 2 dos filhos dela, tinha algumas pessoas com ela que ela não lembra quem tanto. Então, enquanto nós subíamos essa escada, as pessoas estavam nos observando. Era como se nós estivéssemos passando por um momento de provas, né? Só que aquela escada era muito alta mesmo. E ali a gente começou a subir aquela escada de manhã. E quando estava anoitecendo, é que nós estávamos chegando no fim da escada. No fim daquela escada tinha uma casinha, né? E nós achávamos que quando chegasse essa casinha, então nós tínhamos já passado pela situação difícil. Nós ia só atravessar a casinha e chegar no nosso objetivo, que era uma grande recompensa. Mas quando chega essa casinha, então, quando a Gabriele abre a porta da casinha, que ela olha para dentro da casinha, está cheia de fezes, muitas fezes. Aquelas fezes tinham sido feitas por pessoas que tinham passado antes de nós, né? E era tanta fezes, tanta micróbio, tanto bactéria, tantas nojeiras, tantas vermes, que dava pelo meio da canela. E ali, quando ela viu essa situação, então ela quis recuar. Ela pensou em voltar, mas ela viu que ela estava muito alto para descer. Não tinha mais como ela descer. Então ela senta e chora. Irmãos, esse sonho lembrou um sonho que a irmã White sonhou, né? Vocês lembram o sonho da caixinha, né? Que ela recebeu, né? E ali começa a jogar lixo naquela sala, né? E ela ali, a irmã White, se viu aperreada com tanta sujeira, tanto lixo. Ela fez o que? Ela sentou e chorou, né? Então eu vou comentar um pouco sobre esse sonho de Gabriele, né? Para que a gente entenda a significância dele. Ou seja, esse caminho que no início ela está caminhando, um caminho muito difícil, né? É aqui o Ministério Quarto Anjo. Foi um período muito difícil para nós. Mas depois nós começamos a subir a escada, né? Que já é o caso que nós começamos a apresentar o chamado ainda mais difícil ainda, né? Só que aquela escada era tão alta que parecia que não tinha fim, ou seja, foi um tempo muito longo. E nós estávamos esperando ali chegar na casinha, que era o final da escada. Nós achávamos que tudo agora ia ocorrer bem. Mas, na verdade, quando chega a casinha, aí é que começa o problema. Ou seja, esse ministério aqui está cada dia crescendo. Nós sabemos que ele vai se estender ainda mais e mais, né? E quando ele estiver numa área maior, mais avançada, então vem os problemas. O que representa essa casinha cheia de fezes? Representa a obra que a Igreja Adventista fez. Ou seja, aquelas fezes tinham sido feitas por pessoas que tinham passado primeiro do que nós. Quem passou primeiro do que nós por ali? A liderança rejeitada da Igreja Adventista. Passou por ali e fez toda aquela sujeira, toda aquela nojeira, né? Então, isso representa, né, a obra que a Igreja Adventista fez. As pessoas passaram primeiro do que nós que fizeram. Agora, nós temos que passar por essa situação. Ou seja, a Igreja Adventista, unida com o Estado, ela fez toda essa sujeira, essa nojeira. Encheu a igreja de lixo. Essas fezes representam o pecado. E aquelas vermes representam as perseguições da Igreja Adventista. Quando nós for passar por essas fezes, quando nós for desmascarar esses pecados da igreja, então nós corremos o risco de ser afetados por essas vermes que estão ali dentro, né, por essas perseguições. Então é um sonho muito terrível, né? É um sonho que trouxe muita, assim, preocupação. Ou seja, nós vimos o que vai acontecer agora, né, com esse ministério, né? Vamos ter uma grande prova para enfrentar. Essa casa cheia de fezes, cheia de vermes, representa a obra que nós vamos enfrentar agora. Ou seja, nós vamos começar a enfrentar muitos problemas, né? E muitos de nós vão desejar voltar.
quando vê as perseguições em cima de nós, quando vê os problemas, né, vai desejar voltar. Mas nós vamos ver que já estamos muito altos, nós não estamos ali por nós mesmos. Não tem mais como nós voltar, a não ser com a perda da vida eterna. Né? Então foi esse o sonho. Só que depois que nós atravessasse essa casinha cheia de fezes, então nós vamos ganhar uma grande recompensa, que representa a chuva serôdia. Ou seja, irmãos, também essa casinha, ela era do tamanho de 3x3, ou seja, 3 anos de sofrimento, 3 anos de prova, sacudidura, de perseguição, de vermes, né? 3 anos nós desmascarando essa sujeira. Então, quando nós passar essa casinha de 3x3, aí vem a grande recompensa, que é a chuva serôdia. Então, eu fiquei muito pensativa com esse sonho. Fiquei feliz, porque eu entendi que é bom, né? Porque o final dessa recompensa, né? É a chuva serôdia, né? Mas a gente viu ali o que nós vamos enfrentar, não vai ser fácil. Né? Que no sonho, ela em Gabriela, ela senta e chora. Quando ela vê aqui, quando ela vê aquela prova tão grande, ela senta e chora, né? Então a gente vê o que nós vamos passar, não vai ser fácil, né? Eu me recordei também de um sonho que eu tive há algum tempo, né? O qual, eu já até postei sonho aqui para os irmãos, mas eu vou relembrar novamente. O qual nós ganhava o mar inteiro para nós. Ou seja, o mar, ele estava cercado por um grande muro, um grande e alto muro. Esse muro era tão alto que chegava até os céus. E somente a nossa casa tinha acesso para a porta desse muro. Somente nós podíamos pegar a água do mar. Porque somente nossa casa tinha acesso para a porta do muro. Então, meu esposo pegou um balde e foi pegar água, né? E quando ele pegou o balde cheio de água, então eu meto uma cuia para tirar um pouco para mim. E quando eu vou tirar um pouco daquela água para mim, então ela se torna como se for uma gororoba, assim, não sei se é sangue misturado com fezes, um monte de coisa assim nojenta, que ali eu recuso a beber. Quando eu vejo aquilo, eu tento recusar a beber. Então, tem o mesmo significado desse sonho aí de Gabriele, né? Ou seja, quando nós ir agora pegar as nações, né? Que águas representam a multidão de nações inimigas, nós vamos ter ali uma prova, uma gororoba feia, uma perseguição, uma coisa difícil de engolir, né? Então é isso, irmãos. Isso é um alerta que Deus está nos dando, né? O que vamos passar, né? A partir de agora, né? Ou seja, o movimento cartão está crescendo, está se estendendo. E logo, logo a ilha do dragão se manifestará contra esse ministério, né? Então, que Deus nos abençoe, né? O Senhor revelou que eu, em breve, ia ter uma pessoa que ia me ajudar acerca das revelações, né? Então, o Senhor mandou esse sonho para a Gabriele, né? Fiquei muito feliz com esse sonho, né? Ela ficou muito assim... Ela mexeu muito com ela esse sonho, né? Então, ela mandou um áudio para mim relatando e pedindo, mãe, o que significa? O que significa esse sonho, né? Vocês podem interpretá-lo para mim? Então, eu ouvi o áudio, né? Interpretei para ela e decidi colocar aqui para que os irmãos também possam acompanhar o sonho, né? Que Deus abençoe nossas vidas eternamente. Amém.